decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam a compreensão, foco e mentalização das informações. Estamos no passo 4, L de liberação, e vamos falar sobre os 13 principais erros dos novos ricos. Para conferir os outros passos e assuntos, acesse a nossa playlist Trabalhe 4 horas por semana de Timothy Ferris. Os 13 principais erros dos novos ricos. Se você não erra, não está trabalhando sério com problemas suficientemente complicados. E esse é um grande erro. Frank Wilczek, Prêmio Nobel de Física em 2004. Ho imparato che niente impossibile, e anche che quasi niente facile. Aprendi que nada é impossível e que quase nada é simples. Articolo 31, um grupo de rap italiano, um urlo. Quais são o espírito do jogo no projeto de vida? Isso requer combater impulso após impulso do velho mundo de ideias de vida postergada baseada na aposentadoria. Eis aqui os deslizes que você cometerá. Não se sinta frustrado. Faz parte do processo. 1. Perder os sonhos de vista e cair no trabalho pelo trabalho. Por favor, releia a introdução e o próximo capítulo deste livro sempre que você sentir que está caindo nesta armadilha. Todo mundo cai, mas muitos ficam presos e não saem nunca. 2. Microgerenciar e enviar e-mails para preencher o tempo. Defina as responsabilidades, os cenários problemáticos, as regras e os limites das decisões autônomas. Depois pare, para o bem da sanidade de todos os envolvidos. 3. Lidar com problemas que terceirizados ou colegas de trabalho podem lidar. 4. Ajudar terceirizados ou colegas de trabalho com o mesmo problema mais de uma vez, ou com problemas que não sejam críticos. Dê-lhes regras, se e então, para resolver todos os problemas, exceto os maiores. Dê-lhes a liberdade de agir sem sua interferência, estabeleça os limites por escrito e enfatize por escrito que você não ajudará com problemas cobertos por essas regras. No meu caso particular, todos os terceirizados têm o poder de resolver a seu critério qualquer problema cuja resolução custe até $400. Ao final de cada mês, ou trimestre, dependendo do terceirizado, eu reviso como suas decisões afetaram o lucro e ajusto as regras de acordo, normalmente acrescentando novas regras baseadas em suas boas decisões e soluções criativas. 5. Buscar clientes, especialmente clientes em potencial não qualificados ou internacionais, quando você tem fluxo financeiro suficiente para financiar seus objetivos não financeiros. 6. Responder e-mails que não resultarão em vendas ou que podem ser respondidos por um FAQ ou pela autorresposta. Para um bom exemplo de uma autorresposta que direciona as pessoas para a informação desejada e para os terceirizados apropriados, mande uma mensagem para infobranquiquim.com. 7. Trabalhar onde você mora, dorme ou deveria descansar. Separe os ambientes de trabalho, designe um lugar para trabalhar e somente trabalhar, ou você nunca conseguirá escapar do trabalho. 8. Não realizar uma análise 80 em 20 detalhada a cada 2 ou 4 semanas, tanto para a vida pessoal quanto profissional. 9. Buscar a perfeição infinita em vez de buscar o ótimo ou simplesmente o bom o bastante, seja em sua vida pessoal ou sua vida profissional. Reconheça que esta é normalmente outra desculpa de trabalho pelo trabalho. A maior parte dos esforços é como aprender um idioma. Estar correto 95% do tempo requer 6 meses de esforço concentrado, enquanto estar correto 98% do tempo requer 20 a 30 anos. Foque-se no ótimo para algumas coisas e no bom o bastante para o resto. Perfeição é um bom ideal e uma direção a se ter, mas reconheço que ela é um objetivo inalcançável. 10. Usar minúcias e pequenos problemas fora de proporção como uma desculpa para trabalhar. 11. Tornar urgentes tarefas que não possuem prazo para justificar o trabalho. Quantas vezes eu preciso dizer? Concentre-se na sua vida fora de suas contas bancárias, por mais assustador que possa ser no começo.
Se você não conseguir encontrar objetivo em sua vida, é sua responsabilidade como ser humano criá-lo, seja realizando sonhos ou encontrando um trabalho que lhe dê objetivos e valor próprios. Idealmente, será uma combinação de ambos. 12. Encarar um produto, emprego ou projeto como objetivo final e o todo de sua existência. A vida é curta demais para desperdiçá-la, mas também é longa demais para ser pessimista ou niilista. O que quer que você esteja fazendo agora, isso é só um passo para o próximo projeto ou aventura. Qualquer solavanco que você sofra pode tirá-lo do que está fazendo. Dúvidas não são mais do que um sinal de que uma ação de algum tipo é necessária. Quando estiver em dúvida, ou exausto, faça uma pausa e avalie, do ponto de vista do 80-20, suas atividades e relacionamentos tanto pessoais quanto profissionais. 13. Ignorar as recompensas sociais da vida. Cerque-se de pessoas sorridentes e positivas que não tenham nada a ver com trabalho. Crie suas musas sozinho, se puder, mas não viva sua vida sozinho. A felicidade é compartilhada na forma de amizade e o amor é a felicidade multiplicada. Não há nada que ocupe menos o homem ocupado do que viver. Não há nada mais difícil de aprender. Sêneca. Nos últimos 33 anos, tenho olhado para o espelho todas as manhãs e me perguntado, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer. O que estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta tem sido o não. Por muitos dias seguidos, eu sei que preciso mudar alguma coisa, quase tudo, todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de constrangimento ou de falha, essas coisas desaparecem em face da morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar-se de que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder. Steve Jobs, CEO da Apple Computer, que abandonou a faculdade, em discurso na formatura da Universidade Stanford, 2005-1. E você se sente confuso sobre a vida, não está sozinho. São quase 7 bilhões de nós. Isso não é problema, é claro, assim. Que você compreende que a vida não é nenhum problema a ser resolvido nem um jogo a ser ganho. Se você está muito decidido a encaixar as peças de um quebra-cabeça inexistente, perde toda a verdadeira diversão. A energia pesada de perseguir o sucesso pode ser substituída por uma leveza que atrai coisas boas quando você reconhece que as únicas regras e limites que há são aqueles que impomos a nós mesmos. Seja forte e não se importe com o que as pessoas pensem. De qualquer forma, elas não fazem isso com muita frequência. 2 anos atrás, recebi o seguinte poema, escrito originalmente pelo psicólogo infantil David L. Vetterford, de um amigo próximo. Ele desistiu de seu próprio plano de vida adiado depois de ler isto e espero que você faça o mesmo. Aqui está. Dança lenta. Alguma vez você já viu crianças brincando de roda? Ou ouviu o som da chuva batendo no chão? Já seguiu o voo errático de uma borboleta? Ou olhou para o sol dando lugar à noite? É melhor desacelerar. Não dance tão rápido. O tempo é curto e a música acaba. Você passa batido por cada dia? Quando você pergunta, como vai você? Ouve a resposta? Quando acaba o dia, você se deita em sua cama. Com a próxima centena de tarefas percorrendo sua cabeça? É melhor desacelerar. Não dance tão rápido. O tempo é curto. E a música acaba. Alguma vez disse a seu filho, pode ser amanhã? E, na sua pressa, percebeu a tristeza em seu rosto? Já perdeu o contato. E deixou morrer um amigo porque nunca teve tempo de ligar e dizer foi? É melhor desacelerar. Não dance tão rápido. O tempo é curto. E a música acaba. Quando você corre para chegar a algum lugar, perde metade da graça em chegar lá. Quando se preocupa e atropela seu dia,
É como um presente que vai pro lixo sem ser aberto. A vida não é uma corrida, vá devagar. Ouça a música antes que ela acabe. Por último, mas não menos importante, o melhor do blog. A arte de deixar as coisas ruins acontecerem depois de 3 semanas longe do blog. Há quanto tempo? Acabo de voltar para a Califórnia após uma longa mini aposentadoria pela Escócia, Londres, Sardenha, Eslováquia, Áustria, Amsterdã e Japão. Algumas surpresas desagradáveis me aguardavam quando abri a caixa de mensagens. Por quê? Deixei que acontecessem. Sempre deixo. Estas são algumas das coisas boas que me esperavam desta vez. Uma das nossas empresas de atendimento havia sido fechada devido ao falecimento do CEO, o que provocou uma perda de mais de 20 nos pedidos mensais e exigiu uma mudança emergencial em todo o design do site e no processamento dos pedidos. Ausência em programas de rádio e matérias de revistas e supostos entrevistadores contrariados. Mais de uma dúzia de oportunidades de realizar parcerias em joint ventures perdidas. Não é que eu costume desaparecer para irritar as pessoas, de forma alguma, mas reconheço um fato crítico: muitas vezes, para fazer grandes coisas, você precisa deixar que pequenas coisas ruins aconteçam. Essa é uma habilidade que desejamos cultivar. O que consegui por ter decidido colocar vendas nos olhos temporariamente e aguentar alguns olhares enviesados. Acompanhei a Copa do Mundo de Rugby na Europa e assisti os All Blacks da Nova Zelândia ao vivo, um sonho que eu alimentava há 5 anos. Atirei com todas as armas que sonhava empunhar desde que fizera uma lavagem cerebral em mim mesmo assistindo o Comando para Matar. Graças à Eslováquia e seus paramilitares. Filmei o piloto para uma série de TV no Japão, um sonho antigo e a coisa mais divertida que fiz em meses, se não anos. Conheci minha editora japonesa, a Seishicha, e concedi entrevistas para vários veículos de mídia no Japão, onde trabalho 4 horas por semana, ocupo o primeiro lugar em vendas em várias redes. Fiz um jejum total de mídia durante 10 dias e me senti como se tivesse tirado férias do computador durante 2 anos. Participei do Festival Internacional de Cinema de Tóquio e saí com um dos meus heróis, o produtor da série de TV Planet Earth. Quando perceber que pode desligar o som sem que o mundo acabe, você se sentirá livre de uma forma que poucas pessoas conseguem entender. Lembre-se apenas de que, se não tiver interesse, você não tem tempo. Eu tinha tempo para checar e-mails e mensagens de voz? Claro. Levaria apenas 10 minutos. Eu tinha interesse em me arriscar a encontrar uma crise naqueles 10 minutos? Absolutamente. Por mais tentador que pareça dar apenas uma olhadinha rápida nos e-mails, não fiz isso. Por experiência própria, sei que, mesmo que você desligue o computador em seguida, qualquer problema encontrado na caixa de mensagens ficará martelando na sua cabeça durante horas e até dias, enchendo o tempo livre com preocupações. É a pior das situações, você não consegue relaxar nem se sentir produtivo. Concentre-se no trabalho ou em outra coisa, nunca no meio-termo. O tempo sem atenção é inútil, por isso priorize a atenção em vez do tempo. Aqui estão algumas perguntas que podem ajudar você a usar as viseiras da produtividade e colocar as coisas em perspectiva. Mesmo que você não esteja viajando pelo mundo, desenvolva o hábito de permitir que pequenas coisas ruins aconteçam. Se não fizer isso, você nunca encontrará tempo para as grandes coisas realmente transformadoras, sejam elas tarefas importantes ou experiências verdadeiramente fantásticas. Se você se obrigar a encontrar tempo, mas permitir que seja pontuado por distrações, não terá a atenção necessária para aproveitá-lo. Qual é o objetivo que, uma vez alcançado, poderia mudar tudo? Qual é a coisa mais importante neste momento que você acha que deve ou tem que fazer? Você pode ignorar o urgente, mesmo que por um dia, para chegar à próxima etapa das suas tarefas potencialmente transformadoras? O que é que está há mais tempo na sua lista de coisas para fazer? Comece por isso na manhã seguinte e não pare nem para almoçar até terminar. Coisas ruins podem acontecer. Sim, podem surgir pequenos problemas.
Algumas pessoas podem reclamar. Mas, as coisas grandes que você conseguir concluir permitirão que você enxergue essas coisas como realmente são, minúcias e contratempos que podem ser resolvidos facilmente. Transforme esta troca em hábito. Deixe que as pequenas coisas ruins aconteçam e faça as grandes coisas boas acontecerem. 25 de outubro de 2007. Coisas que adorei e aprendi em 2008. 2008 foi um dos anos mais incríveis da minha vida. Fiz mais negócios e conheci mais gente do que nos 5 anos anteriores. Isso produziu muitos insights surpreendentes a respeito do mundo dos negócios e da natureza humana, principalmente porque acabei descobrindo uma dúzia de suposições falsas. Aqui estão algumas das coisas que adorei e aprendi em 2008. Leituras favoritas de 2008, Zorbo Grego e Sêneca, Cartas a Lucílio. São 2 dos livros de filosofia prática mais acessíveis que já tive a sorte de encontrar. Se tiver que escolher apenas um, fique com Zorba, mas Sêneca vai além. Os 2 são livros de leitura rápida, de 2 a 3 noites. Não aceite favores exagerados ou dispendiosos de estranhos. Essa dívida kármica voltará para te assombrar. Se não puder recusar, volte à neutralidade kármica imediatamente com um presente da sua escolha. Pague o favor antes que definam os termos para você. Exceções, mentores super bem-sucedidos que estão fazendo apresentações e não trabalhando em seu nome. Você não precisa recuperar as perdas da mesma forma que elas ocorreram. Tenho uma casa em San José, mas eu me mudei há quase 1 ano. A casa está vazia, apesar de pagar todos os meses uma bela quantia pela hipoteca. A melhor parte disso? Eu não me importo. Mas nem sempre foi assim. Durante muitos meses eu me senti desmoralizado quando me pressionavam para alugar a casa, fazendo questão de dizer que eu estava jogando dinheiro fora. Então eu compreendi, você não precisa ganhar dinheiro da mesma forma que perde. Se você perder $1000 na roleta de um cassino, deve jogar de novo para tentar recuperar o dinheiro ali mesmo? É claro que não. Não quero ser obrigado a lidar com locatários, mesmo que por intermédio de uma imobiliária. A solução, deixar a casa vazia, usar de vez em quando, e ganhar dinheiro com consultoria, publicações, etc. para cobrir o custo da hipoteca. Uma das causas mais comuns de depressão e sensação de insegurança, tentar impressionar pessoas de quem você não gosta. Ficar estressado para tentar impressionar não é problema, desde que vise as pessoas certas, aquelas que você deseja emular. Refeições lentas igual vida. Daniel Gilbert, da Harvard, e Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, pesquisadores da felicidade, bem-estar autodeclarado, parecem concordar em um ponto: as refeições com amigos e pessoas queridas são um indicador direto de bem-estar. Pelo menos uma vez por semana, reúna-se com os amigos para beber ou jantar durante 2 ou 3 horas, sim, 2 a 3 horas com pessoas que fazem com que você sorria e se sinta bem. Para mim, o efeito radiante é maior e mais duradouro com grupos de 5 ou mais pessoas. 2 ocasiões que me proporcionam essa sensação: jantares ou drinks pós-jantar às quintas e brunches aos domingos. A adversidade não constrói o caráter, ela o revela. Relacionado, o dinheiro não muda uma pessoa, revela quem ela é quando não precisa mais ser agradável. Não importa quantas pessoas não entendem. O importante é quantas entendem. Se você tem uma opinião muito bem embasada, não guarde para si mesmo. Tente ajudar as pessoas e procure tornar o mundo um lugar melhor. Se você se esforça para fazer alguma coisa interessante, não estranhe se uma pequena parcela da população se sentir ofendida. #todos. Ninguém ergue estátuas para os críticos. Relacionado, você não é sempre tão ruim quanto dizem que é. Meu agente costumava me mandar todas as notas que saiam na mídia ou em blogs a respeito de trabalho 4 horas por semana. 8 semanas após a publicação pedi que me enviasse apenas as menções positivas na grande mídia ou imprecisões factuais que eu precisasse responder. Uma correlação importante: você não é sempre tão bom quanto dizem que é.
Não adianta nada se achar genial ou ficar deprimido. No primeiro caso você acaba ficando negligente, no segundo, paralisado. Eu queria ter um otimismo impoluto mas continuar faminto. E por falar em fome, tome um café da manhã com muita proteína até 30 minutos após acordar e depois saia para fazer uma caminhada de 10 a 20 minutos ao ar livre, de preferência batendo uma bola de tênis ou basquete. Este hábito é muito melhor do que um punhado de Prozacs pela manhã. Leitura sugerida: o café da manhã de 3 minutos com carboidratos lentos. Como descascar ovos cozidos sem descascar em www.furorblog.com. Detesto perder dinheiro cerca de 50 vezes mais do que gosto de ganhar. Por que 50 vezes? Registrando o tempo, conclui que costumo gastar pelo menos 50 vezes mais tempo para evitar a hipotética perda de $100 do que para ganhar. O engraçado é que, mesmo depois de ter percebido essa tendência, é difícil evitar uma resposta tardia. Portanto, manipulo as causas ambientais de respostas ruins, em vez de depender de uma autodisciplina propensa a erros. Não devo investir em ações públicas em que não tenho como influenciar os resultados. Depois de perceber que quase ninguém pode prever a tolerância ao risco e a resposta às perdas, mudei todos os meus investimentos para renda fixa e títulos de crédito em julho de 2008, reservando 10% da receita bruta para atuar como investidor anjo onde posso contribuir de forma significativa com trabalho ou parceria. Leituras sugeridas: Repensando os Investimentos, Parte 1. Repensando os Investimentos, Parte 2 em www.furorblog.com. Uma questão importante que deve ser revista sempre que se sentir esgotado: você está à beira de um colapso ou de um avanço? Ensaie regularmente uma situação de pobreza, limite até mesmo as pequenas despesas por 1 ou 2 semanas e dê mais ou menos 20% das roupas usadas, para poder pensar grande e assumir riscos sem medo. Sêneca. A mentalidade da escassez, que gera inveja e um comportamento antiético, se deve ao desdém pelas coisas que se obtém facilmente. Sêneca. Uma pequena xícara de bom café puro com um pouco de canela por cima, sem leite ou adoçante. Geralmente é melhor manter antigas resoluções do que fazer novas. Para atrair um maravilhoso 2009, gostaria de citar um e-mail que recebi de um mentor de mais de uma década. Enquanto muitos estão torcendo as mãos, eu me lembro da década de 1970, quando enfrentamos os problemas causados pela crise do petróleo, com longas filas nos postos de combustíveis, racionamento e limites severos de velocidade nas estradas federais, recessão econômica, pouquíssimo capital de risco, cerca de $50 milhões por ano, e o que o presidente Jimmy Carter, usando um suéter enquanto fazia um discurso pela TV pois havia desligado o aquecedor da Casa Branca, chamou de Malásia. Foi nessa época que 2 garotos sem uma formação universitária de verdade, Bill Gates e Steve Jobs, criaram empresas que se deram muito bem. Existem muitas oportunidades em épocas ruins, assim como em épocas boas. Na verdade, as oportunidades costumam ser ainda maiores quando a sabedoria popular diz que as coisas estão indo ladeira abaixo. Bem, estamos chegando ao fim de outro grande ano, e apesar do que estamos lendo sobre as perspectivas para 2009, podemos esperar um ano novo cheio de oportunidades e também de desafios estimulantes. Feliz Ano Novo para todos! Como viajar pelo mundo com 10 libras ou menos? Arrastar um conjunto de malas ao redor do planeta é um verdadeiro inferno. Vi um amigo fazer isso durante 3 semanas, subindo e descendo escadas de estações de metro e de hotéis da Europa e, apesar de ter me divertido muito, principalmente quando ele começou a simplesmente arrastar ou jogar as malas escadas abaixo, gostaria de poupar você desse sofrimento. O prazer da viagem é inversamente proporcional à quantidade de porcarias, leiase, distrações que você carrega. Depois de viajar por mais de 30 países, aprendi que a bagagem minimalista pode ser uma arte. Voltei da Costa Rica na quarta-feira passada e então viajei para o Maui, onde ficarei por 1 semana. O que levei na mala e por quê? Assista o vídeo em www.furorville.com. 1. Prático que chamarei de método de viagem CL, compre lá.
Se você decidir levar na mala tudo aquilo de que pode precisar para todas as situações, melhor levar os livros de escalada para o caso de decidirmos fazer uma escalada, melhor levar um guarda-chuva pois pode chover, melhor levar um bom par de sapatos e calças apropriadas para o caso de decidirmos ir a um restaurante fino, etc. Ficará parecendo um burro de carga. Descobri que o melhor é reservar entre 50 e 200 dólares por viagem para um fundo de assentamento, que uso para comprar os itens necessários, quando são sem necessários. Isso inclui coisas chatas como guarda-chuvas e protetores solares. Outra coisa, jamais compre se puder pegar emprestado. Por exemplo, se fizer uma viagem à Costa Rica para participar de uma excursão para observar pássaros, não precisa levar binóculos, alguém poderá emprestá-los. Esta é a lista de Maui. Levíssima jaqueta de nylon Marmot Ion. Uma camiseta de manga comprida com proteção solar Colibar. Isso salvou minha vida no Panamá. Uma calça de poliéster, que é leve, não amassa e seca rapidamente. Uma trava de segurança Kensington, também usado para proteger malas e equipamentos. Única meia Under Armour, para guardar os óculos de sol. 2 camisetas regata de nylon. Uma toalha de microfibra MSR de secagem rápida, que absorve até 7 vezes seu peso em água. Um saquinho Ziploc com escova de dente, pasta de dente para viagem e aparelho de barbear descartável. Um cartão de viagem biométrico FlyClear, www.flyclear.com. 2. Que reduz a perda de tempo em aeroportos em cerca de 95. 2 cuecas Exocio. O slogan deles diz, 17 países. 6 semanas. 1 cueca. Acho que prefiro 2, considerando que pesam tanto quanto um pacotinho de Kleenex. Outro aspecto importante, além de serem super leves, são muito mais confortáveis do que as cuecas de algodão. 2 bermudas e calções de banho. 2 livros, Lonely Planet Hawaii e The Entrepreneuria. Imperative. Este livro foi muito elogiado. Pode conferir. Uma máscara de dormir e tampões de ouvido. Um par de chinelos de borracha. O melhor são aqueles com uma tira atrás do calcanhar. Uma câmera digital Canon PowerShot SD300, com mais um cartão de memória de 2 GB SD. Meu Deus! Adoro essa câmera. É o melhor equipamento eletrônico que já tive. Eu a uso não apenas para fotos e vídeos, mas também como scanner. Estou pensando em testar a nova SD1000, que é mais barata. Um chapéu de aba larga para não queimar o rosto. Uma mochila Kiva Keychain. Um protetor labial, uma lanterna pequena e um rolo da bandagem para atletas. Esta última pode salvar sua vida. O estilo de vida com o mínimo de escolhas, 6 fórmulas para ter mais produção e menos opressão. Estava estressado. Por causa de alguns cartões de cachorros. Às 21h47 de uma noite de sábado, na Barnes & Noble, eu tinha 13 minutos para fazer uma troca adequada no livro The New Yorker Dog Cartoons, a ser impresso em papel de primeira, vendido por $22. Best-sellers? Clássicos? Novos? Indicados pela equipe? Eu estava lá há 30 minutos. E estava começando a me sentir esgotado por causa de uma incumbência ridícula que eu imaginava poder resolver em 5 minutos. Então comecei a consultar mentalmente a seção de psicologia e me lembrei imediatamente de um livro, O Paradoxo da Escolha, Porque Mais é Menos. Não era a primeira vez que eu me deparava com esse clássico de Barry Schwartz, mas aquela me pareceu uma ótima oportunidade para rever alguns princípios, entre os quais: quanto mais opções você considerar, mais se arrependerá do que comprar. Quanto mais opções você tiver, menos gratificante será o resultado. Isso gera uma questão de difícil solução: é melhor ter o melhor resultado mas ficar menos satisfeito ou ter um resultado aceitável e ficar satisfeito? Por exemplo, você prefere passar alguns meses pensando e então decidir ficar com uma das 20 casas que representam o melhor investimento,
mas ficar na dúvida até vender a casa 5 anos depois, ou ficar com uma casa que tem 80 do potencial de investimento, também gerando lucro na venda, mas não ter dúvida alguma? Decisão difícil. Schwartz também recomenda comprar coisas que não podem ser devolvidas. Eu decidi manter os desenhos. Por quê? Porque não se trata apenas de ficar satisfeito, mas de ser prático. A renda é algo renovável, mas outros recursos, como a atenção, não são. Eu já falei da atenção como moeda e de como ela determina o valor do tempo. Por exemplo, seu fim de semana será realmente livre se no sábado de manhã você descobrir um problema que só poderá resolver na segunda-feira? Mesmo que você não gaste mais do que 30 segundos para dar uma checada na caixa de entrada de e-mails, a preocupação e as projeções que você ficará fazendo nas 48 horas seguintes conseguirão deletar essa experiência da sua vida. Você terá tido tempo, mas não a atenção, de forma que o tempo não tem valor prático. O estilo de vida com o mínimo de escolhas torna-se ainda mais atraente quando levamos em consideração duas verdades. 1. Avaliar opções acarreta um custo de atenção que não poderá ser gasto em ações ou consciência do momento presente. 2. A atenção é necessária não apenas para a produtividade, mas também para a fruição. Por isso, escolhas de mais produtividade de menos ou nenhuma produtividade. Escolhas de mais menos fruição ou nenhuma fruição. Escolhas de mais sensação de esgotamento. O que fazer? Existem 6 regras básicas ou fórmulas que podem ser usadas. 1. Estabeleça regras para você mesmo de forma que possa automatizar o máximo de decisões possíveis. Veja as regras que uso para terceirizar meus e-mails para o Canadá, no final desta sessão, como exemplo disso. 2. Não provoque a necessidade de deliberação antes de poder agir. Um exemplo simples: não verifique os e-mails na sexta-feira à noite ou durante o fim de semana se existe a possibilidade de encontrar problemas que não possa resolver até segunda. 3. Não adie as decisões apenas para evitar conversas incômodas. Se um conhecido perguntar se você quer ir jantar na casa dele na semana seguinte, e você sabe que a resposta é negativa, não diga "não sei". Falo com você durante a semana. Em vez disso, seja gentil, mais convincente: semana que vem? Já tenho alguns compromissos marcados, mas obrigado pelo convite. Acho que é melhor não contar comigo, mas se houver alguma mudança nos planos entro em contato. Decisão tomada, siga em frente. 4. Aprenda a tomar decisões não fatais ou reversíveis o mais rapidamente possível. Estabeleça limites de tempo: não vou avaliar minhas opções por mais de 20 minutos. Limite as opções: não vou avaliar mais do que 3 opções. Ou estabeleça limites financeiros, por exemplo, se custar menos de $100 ou se o dano potencial for inferior a $100, deixarei que um assistente virtual tome a decisão. Escrevi boa parte deste post depois de desembarcar no monstruoso aeroporto de Atlanta. Eu poderia ter analisado meia dúzia de alternativas de transporte para sair dali em 15 minutos e ter economizado 30 a 40, mas decidi pegar um táxi. Usando números para ilustrar a situação, eu não queria sacrificar 10 unidades de atenção das restantes 50 do meu total de 100 unidades potenciais, pois essas 10 unidades não poderiam ser gastas com isso. Eu tinha cerca de 8 horas até o horário de deitar, bastante tempo, devido ao fuso horário, mas pouca atenção disponível após uma noite inteira de diversão e um voo longo para cruzar o país. Decisões rápidas poupam a atenção que poderá ser usada para coisas realmente importantes. 5. Não procure variar, e assim aumentar as opções a serem consideradas, quando não há necessidade. A rotina possibilita a inovação onde é mais valiosa. Ao trabalhar com atletas, por exemplo, fica evidente que mantêm a menor porcentagem de gordura corporal, comem sempre a mesma coisa, com pouquíssimas variações. Meu café da manhã e meu almoço com carboidratos lentos são os mesmos há quase 2 anos, 3, e faço variações apenas nas refeições em que busco prazer, o jantar e em todas as refeições dos sábados. Essa mesma distinção entre rotina e variação pode ser aplicada às atividades de exercício x recreação.
Para perder gordura e ganhar massa muscular, até mesmo 15 kg em 4 semanas, segui sempre a mesma quantidade de tempo, com um protocolo mínimo de exercícios e algumas variações ocasionais desde 1996. Mas quando se trata de recreação, em que o importante é a diversão e não a eficiência, procuro me dedicar a coisas novas a cada fim de semana, seja fazendo escalada na Mission Cliesse, em São Francisco, ou andando de bicicleta pelo Vale do Napa entre uma degustação e outra. Não confundo o que visa resultados por meio da rotina, e deste exercícios, com o que visa diversão por meio da variação, e deste recreação. 6. Arrependimento é decisão tomada no passado. Pare de reclamar para minimizar o arrependimento. Fique atento aos sinais de descontentamento e faça uma experiência com um programa do tipo 21 dias sem reclamações, popularizado por Will Boven, usando uma pulseira que você passa de um pulso para outro todas as vezes que reclamar de alguma coisa. O objetivo é passar 21 dias sem reclamar e você volta à estaca zero sempre que reclamar de alguma coisa. Essa conscientização ajuda a evitar que decisões inúteis do passado e emoções negativas que não ajudam em nada comprometam sua atenção. A questão é que não é preciso evitar tomar decisões, o problema não é esse. Se você prestar atenção a um CEO ou um alto executivo de uma empresa, verá que eles precisam tomar muitas decisões. É a deliberação, o tempo que gastamos para refletir sobre cada decisão, que consome nossa atenção. O total do tempo usado na deliberação, e não o número de decisões, é que determina o equilíbrio ou déficit da sua conta de atenção. Vamos supor que você gaste 10 da sua conta para seguir as regras acima, mas corte em média 40 do tempo gasto no seu ciclo de decisão, passando de 10 para 6 minutos, por exemplo. Você não apenas terá muito mais tempo e atenção para atividades que gerem renda, como sentirá mais prazer com o que tem e com o que estiver fazendo. Considere os 10 como um investimento e como parte de uma taxa para o estilo de vida ideal, mas não como perda. Adote o estilo de vida com o mínimo de escolhas. É um instrumento filosófico sutil e subutilizado que gera um aumento fantástico tanto na produtividade quanto na satisfação, reduzindo a sensação de opressão. Faça da determinação de testar estes princípios a primeira de muitas decisões rápidas e reversíveis. 6 de fevereiro de 2008. O livro, Trabalhe 4 horas por semana, ensina a ser mais eficaz, gerando maiores resultados com menos esforços. Então acesse a playlist Trabalhe 4 horas por semana de Tim Ferriss. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.